noite. Eu queria trazer um recado para você, um recado rápido, uma palavra rápida, objetiva, da palavra de Deus para o seu coração, com o tema A Última Palavra da Cruz. A última palavra da cruz. Gente, uma última palavra é sempre algo muito importante. Uma pessoa vai morrer, a pessoa está no fim da sua vida, libera aquela última palavra. Quais são as suas últimas palavras? Sempre é algo que é importante se ouvir, é importante você parar. Quem sabe aquela última palavra representa o último desejo, representa uma orientação, representa algo que aquela pessoa espera da sua vida. Lembro de um texto que eu li, que falava que o Karl Marx, quando estava no fim da sua vida, ele estava prestes a morrer, e a sua empregada, ela chegou junto dele, do seu leito de morte, e perguntou, qual é a sua última palavra? Os seus seguidores estão aí à porta, eles querem saber qual que é a sua última palavra. E a resposta dele foi a seguinte: olha, últimas palavras são para pessoas que não disseram nada em vida, não tenho mais nada a dizer. Penso eu que Karl Marx errou em muitas coisas, e também errou em morte, e também errou nessa última palavra, porque uma última palavra, ela marca a vida de uma pessoa. Lembramos, até hoje, o mundo inteiro lembra as palavras do grande reverendo Batista, que lutou contra o racismo nos Estados Unidos. As suas palavras ecoam até os dias de hoje, até o dia de hoje. E por que não uma última palavra? E eu queria hoje falar para você aquela que é a última palavra de Jesus, e queria que você parasse um pouquinho para refletir como que essa palavra é importante para a nossa vida. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 19, no versículo 30, e vou fazer um pedido para você agora, inspirado na pregação da parte da manhã. Quantas Bíblias nós trouxemos essa noite para a casa de Deus? Bíblia, se levantar o celular, é excluído na hora. Bíblia, levanta a Bíblia, gente, com coragem, glória a Deus. Vamos aumentar esse número, gente, vamos aumentar esse número. Hoje na parte da manhã nós estudamos que nós batistas somos o povo da Bíblia, amém ou não amém? Eu acho uma ótima referência, somos o povo da Bíblia. Então, eu sei que no celular tem a Bíblia, eu também tenho, gosto muito de usar, mas nada substitui a Bíblia física, concorda comigo? É diferente, é uma relação diferente, é diferente, gente. Você está no celular aí, eu não sei se você está lendo a Bíblia, se você está no Instagram, eu não sei, eu nunca sei. Então eu fico na dúvida, eu fico olhando para você, esperando que você esteja na Bíblia, mas às vezes você está em outro lugar. Então, é importante que você traga a Bíblia para a igreja. Nós, igreja, somos o povo de Deus, o povo da palavra. João 19, versículo 30. Jesus disse: está consumado. Vamos juntos? Vamos lá? Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus disse, quais foram as últimas palavras de Jesus, gente? Então ficou fraco, né? Vamos lá de novo, vamos lá. Está. Pastor, aí sempre tem aquele crítico. Você sabe que igreja, gente, é uma mistura de gente, né? Igreja tem gente boa e tem gente mais ou menos. Igreja tem gente boa, flamenguista, tem gente, você entendeu? Mais ou menos. Isso eu queria que você entendesse. Então, sempre tem um vascaíno que fala assim: pastor, as últimas palavras são duas. Quer corrigir o pastor? Sempre que é uma oportunidade. Mas rapaz, preste atenção, que quando esse texto aqui foi escrito, ele foi escrito na língua grega. E na língua grega, está consumado é uma palavra só. Por isso que eu falei a última palavra. A última palavra que Jesus disse na cruz foi tetelestai. Está aí? Amém, irmão? Quem está lendo aí? Quem consegue ler isso aí? Tá? Vamos ler junto? Vamos lá? De novo. Agora você fala assim: aleluia tetelestai. Mais rápido. Mais rápido. Oh, glória! Tem gente que foi batizado aí hoje aí, ó. Falar em mistério. Você pode falar em mistério, tá vendo? Tetelestai é um mistério. Você que não entende grego. Você está falando grego, pastor? Estamos falando grego. Tetelestai é exatamente isso que está na Bíblia. Está consumado. O que significa essa palavra, pastor? Significa está pago. Está quitado. Está quitado. Irmãos, preste atenção, porque quando a Bíblia
e Jesus faz questão de colocar essa palavra como a sua última palavra para nós. A última palavra que Jesus disse em vida para os seus seguidores e para nós foi: está pago, está quitado, a dívida foi cancelada. Ele fazia menção aqui a um processo jurídico muito comum naquela época, onde a pessoa que era acusada de um crime, ela era condenada por um crime, havia um escrito de dívida, havia um papel que estava escrito ali os pecados, ou melhor, os crimes pelos quais a pessoa estava sendo condenada, de maneira que quando aquela pessoa cumpria a sentença, o juiz daquela região ia até o presídio, pegava o escrito de dívida e olha, ele cumpriu a pena, ele ficou aqui, tanto tempo na prisão. Então ele riscava o escrito de dívida, onde tinham aqueles crimes, e escrevia tetelestai, está pago, está quitado, ele não deve mais nada à justiça, ele não deve mais nada à justiça deste país. E é interessante que em Colossenses capítulo 2, versículo 14, declara a palavra de Deus: havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrário, e o tirou do meio de nós, cravando na cruz. Querido, o apóstolo Paulo usa esta figura jurídica para nos ilustrar o alcance da obra redentora de Jesus sobre a nossa vida. Ele diz: olha, a cédula de dívida que havia contra nós. A grande verdade é, irmãos, que a nossa vida também, sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, existe um escrito de dívida, o qual é anotado ali os nossos pecados contra Deus, os nossos crimes contra a santidade de Deus. Olha, você tem essa lista, eu também tenho essa lista. Não tem um homem, a Bíblia fala no livro de Romanos, no capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo mundo pecou, não tem ninguém santo, não existe ninguém santo, gente. Todos nós somos pecadores, amém? Amém? Olha para o lado aí, está olhando para o lado aí? Olha esse pecador que está do seu lado aí, está vendo? Já deu boa noite para esse pecador que está perto de você? É um pecador, Aí você diria assim: pastor, as crianças não têm pecado, são anjos de Deus. Quer ser o voluntário do Vila Kids? Você quer ser um voluntário lá? Eu não. As crianças são pecadorazinhas também, projetinhos de pecador, pequenininho no berço, gente. Você bota duas criancinhas pequenininhas no berço, bebezinho, bota uma mamadeira só, ou uma chupeta só, vê o que acontece, hein? O que acontece, você sabe? Já viu meu filhote, Xandão? Você sabe que alguma criança ficou sem mamadeira, não sabe? Que ele ganhou, ele pega, se deixar. Criança é pecador, você é pecador, eu sou pecador, todos nós somos pecadores. A Bíblia fala então que o alcance dessa obra salvadora de Jesus, ela envolve toda a humanidade. E esse pecado que nós temos, essa falha que eu tenho e que você tem, ela nos torna pessoas inaceitáveis para Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo, Ele não compartilha com pecados. Então a obra de Jesus na cruz do Calvário, que nós celebramos hoje através do pão e do cálice, nos faz pensar, nos faz lembrar que Jesus, Ele declara, e a palavra de Deus declara, que esse escrito de dívida que havia contra nós foi riscado e foi pendurado lá na cruz do Calvário, não tendo mais efeito sobre nossa vida, porque sobre esse escrito tem uma palavra poderosa proferida pela boca de Jesus, que diz: está consumado, está pago, a dívida foi paga. Ei você, seu pecado foi perdoado por Jesus. Ei você que vive aí atormentado, preocupado com o seu passado, o seu pecado já foi perdoado, foi crucificado lá na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz por você, por mim, por todos nós.
consumado, totalmente pago. Essa é a nossa verdadeira situação em Cristo. Não importa o que nós tenhamos feito, não importa o que você fez lá atrás, não importa a extensão ou gravidade do seu pecado, a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. A Bíblia também declara lá no Evangelho, no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos aqui já entregaram a vida a Jesus, ou creem que Jesus é o Filho de Deus? Levanta a sua mão, você crê nisso? Preste atenção, a Bíblia fala que se você crer, se você crer, o seu pecado foi perdoado. A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A Bíblia não fala que se você for perfeito, a Bíblia não fala se você for um fiel membro de igreja, a Bíblia não fala se você tiver uma vida impecável, a Bíblia não fala que se você for um frequentador de todos os cultos, a Bíblia fala que se você crê em teu coração, em Jesus como seu Salvador, você será salvo, e não há condenação para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, o peso do pecado caiu sobre a sua vida, não tem mais valor, amém? Você acredita nisso? Então tome posse dessa palavra para você. Portanto, querido, quando o seu passado, ou quando o inimigo trouxer ao seu coração lembranças de um passado, de escolhas equivocadas que você fez lá atrás, lembre-se que você está debaixo do perdão que foi proferido por Jesus lá naquela cruz. É claro que essa palavra, a gente, não é um incentivo. Já que eu fui perdoado, então eu posso viver de qualquer maneira, posso fazer o que eu quiser, pastor. Não, eu estou dizendo que você, que já foi alcançado pela obra redentora de Jesus, os seus pecados foram perdoados, mas agora você é uma nova criatura. Agora você não compartilha mais com essa vida. Agora, aquele que rouba não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultere mais. Você não pode mais viver comungando com as velhas práticas do seu passado. Você precisa romper com o passado, precisa romper, deixar o passado em seu devido lugar, e agora andar em uma nova direção, seguindo a Jesus como o seu Senhor e como o seu Salvador. Pastor, eu gostaria muito de viver assim, mas a questão é que eu não me sinto perdoado. Eu não me sinto, eu queria sentir esse perdão de Deus. Ei, preste atenção, porque o perdão de Deus não é para ser sentido. Você não vai sentir o perdão de Deus, é para você crer no perdão de Deus. Você tem que crer, não é para sentir. Vou ficar aqui esperando sentir. Você não vai acontecer nunca. Vai ficar a vida inteira vivendo uma subvida cristã. Você vai viver a vida inteira vivendo amargurado e atormentado por pecados do passado que não tem mais poder sobre a sua vida, amém? Querido, não é para sentir, é para crer. Eu creio que Jesus perdoou os meus pecados naquela cruz. Ele disse, está pago. E se ele disse que está pago, está pago. Amém? Quando você, eu não sei se na sua casa chega aquelas contas, aqueles boletos abençoados, chega na sua casa, não chega mais, é tudo pela internet agora, né, gente? Está chegando tão pouco. Na minha casa sempre chegava, eu ficava esperando o carteiro chegar lá. Mas agora não chega, é tudo pela internet. Mas não chega lá na sua casa aqueles boletos abençoados, que você olha assim, e ele te inspira a uma vida mais devocional, porque você olha para ele e fala assim, meu Pai, Jesus eterno. Isso não é assim? Aí pergunta a você pega o seu boleto lá, a conta de água, a conta de luz, a conta de internet, aí você vai e você paga. No momento que você paga, você fica preocupado com aquela conta? Depois que você pagou a conta de luz, a conta de água, você fica preocupado com aquela conta? Não. Você vai ficar preocupado no mês que vem, não é isso? Mas aquele acabou, está pago, está quitado. É exatamente assim, querido, que funciona a obra da salvação em Cristo Jesus. Uma vez que Jesus o perdoou dos seus pecados, por que você tem que viver preocupado com isso agora? Está pago. Eu não tenho que me preocupar mais com isso, porque Jesus já pagou o preço pela minha vida. Jesus já pagou o preço lá na cruz do Calvário.
Ah, pastor, mas talvez o que me atormente seja algo mais grave. Quem sabe? Ah, pastor, mas a minha família, o meu pecado é um pecado que tem se repetido na minha família. Então eu acho que precisa quebrar uma maldição. Tem uma maldição sobre a minha vida. Pastor, eu acho que fizeram até alguma coisa, sabe? Fizeram algum trabalho, alguma magia negra para mim. Então, eu acho que para mim alguma coisa tem que ser diferente, porque a coisa mais complicada, presta atenção numa coisa, querido, em nome de Jesus. Aquele que está nas mãos do Senhor, o diabo não tem o poder de tirá-lo de lá. Se você tem a sua vida entregue a Jesus, a Bíblia fala: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Creia, meu irmão, em nome de Jesus, que você está debaixo de um poder, debaixo de uma autoridade. Que trabalho, que maldição alguma pode chegar. Não há maldição contra os filhos de Deus. Não vale encantamento contra os filhos de Israel. Declara a palavra do Senhor. A Bíblia fala assim: olha, mas eu sou Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas o texto continua, o problema nosso é que a gente não continua lendo o texto, vírgula, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me honram e obedecem aos meus mandamentos. O texto aqui, gente, está dizendo para você que quando uma pessoa desagrada a Deus, vive em rebeldia, é verdade, o pecado está lá presente, o pecado pode gerar consequências na vida da sua família, mas quando ele entrega a vida a Cristo, quando ele obedece a Jesus, a misericórdia de Deus cobre até 1000 gerações. Ele está dizendo que o peso da bênção é muito maior do que o peso da maldição. Querido, não fica preocupado aí não. Ah, pastor, colocar o meu nome na boca do sapo, o sapo vai ficar engasgado e você vai celebrar a sua vitória. Para com isso, gente. Para com isso. Crente que tem medo, crente que vive amargurado, querido, em nome de Jesus, Jesus te libertou. A Bíblia fala que se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Jesus veio para fazer uma obra completa. Deixa esse texto para você também aqui, muito interessante. Colossenses capítulo 2, versículo 15, declara a palavra do Senhor: tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, e deles triunfou na cruz. Gente, que texto extraordinário. Esse texto aqui agora faz menção, o primeiro texto que eu li fazia menção a uma cena jurídica. Esse texto faz menção a uma cena militar. Era comum, quando o exército vencia o seu inimigo, ele pegava os sobreviventes, o exército derrotado, ele despia, ele deixava o inimigo pelado e levava de volta para seu país, para expô-los publicamente à desonra. A palavra usada é triunfar, é uma vitória absoluta, é uma vitória que despoja o seu inimigo de qualquer autoridade. Ele não tem mais autoridade, ele está despojado, despido, humilhado. Querido, entenda que não, eu falo muito sobre isso. Nós acabamos de terminar aqui uma mensagem sobre cobertura espiritual, falando e tratando sobre a realidade da batalha espiritual. Mas entenda uma coisa: a batalha espiritual acontece sobre a sua vida. A batalha espiritual acontece sobre a sua vida. Nunca uma batalha espiritual que nós chamamos de um dualismo cósmico entre Deus e o diabo, como se de um lado estivesse Deus lutando e de outro lado estivesse o diabo com força também para combatê-lo. Querido, a Bíblia deixa claro que na cruz do Calvário, Satanás e seus anjos foram humilhados, despojados. Jesus triunfou sobre eles lá na cruz do Calvário. Ele não tem mais autoridade, ele não tem mais poder sobre a sua vida. Aquele que está com a sua vida nas mãos de Deus não tem mais autoridade sobre você. Você agora é do Senhor. Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Querido, creia que a obra de Jesus sobre a sua vida, ela é completa. É completa. Jesus te libertou de todas as amarras. Portanto, querido, não cabe mais, preste atenção, não cabe mais que você, filho de Deus, filha do Senhor,
viva escravizada a vícios, viva escravizada a dependências. Querido, é muito triste ver que às vezes no meio de crente, no meio de gente que conhece a palavra, que conhece a verdade, ainda existam pessoas escravas de vícios. Jesus veio para te libertar de todos os vícios. Eu acredito nisso de todo o meu coração, que Jesus pode colocar a mão sobre a sua vida e o libertar completamente. Quantos creem nisso? A obra dele é completa, irmão. Ah, pastor, mas eu não estou com dificuldade aqui, eu estou com uma dificuldade ali. Mas creia, em nome de Jesus, Ele há de libertá-lo completamente. Não há mais motivo para você viver escravo da religiosidade, da idolatria, do esoterismo, de filosofias, magias. Não há mais espaço para isso em sua vida. Jesus te libertou. Jesus te libertou para você viver uma vida livre, livre de sentimentos negativos como medo, ódio, mágoa, ressentimento. Irmãos, como tem gente ressentida no meio da igreja, como que tem gente magoada no meio da igreja, como que tem gente com medo no meio da igreja, atormentada por medos, temores, depressão. Jesus veio para te libertar de tudo isso, porque quem vive assim não vive bem. Quem vive assim não tem uma vida boa. Jesus veio para te libertar de tudo. Jesus veio para libertar você de relacionamentos que são doentios, relacionamentos disfuncionais, famílias disfuncionais, sexualidade disfuncional. Jesus veio para libertar você, para te dar algo saudável, algo abençoador. Jesus veio para libertar você de práticas destrutivas, como mentira, baixa autoestima, autocomiseração, gente que se sente esquecida de Deus, gente que conhece a verdade, gente que tem conhecimento da palavra e ainda assim vive como se fosse um filho indigno do Senhor. Jesus veio para te libertar desse sentimento. Você é um filho querido, você é uma filha amada de Deus. Você pode ter sido desprezado pelo seu marido, você pode ter sido rejeitado pela sua família, mas você foi criado pela mão do Senhor. A sua vida não é obra do acaso, não. E olha que prova mais linda que Ele tem te dado. Num Brasil de 500 mil mortos, Deus guardou você. Hein? Se você é tão indigno assim, tão ruim, tão gente ruim, por que Ele guardou você? Porque Ele ama você, porque Ele tem planos para você, porque você é um filho ou uma filha especial de Deus. Ele tem propósito para vocês, tá? Ele tem propósito para cada um de vocês. Gente que ainda vive escravizada a pensamentos negativos, pensamentos ruins. E esse tempo, gente, tem fomentado em nós pensamentos ruins. O que será do mundo? O mundo vai acabar? Será que tem jeito? Vai todo mundo morrer? O que vai acontecer? Gente que só pensa o pior. Tem gente que está vivendo assim, gente que parece que virou uma chave na sua vida, e tudo que acontece, a gente só consegue ver coisa ruim. Irmãos, eu não sei porquê, e eu nem sei, né, qual o fundamento está nisso, mas eu falo para você, baseado no que eu tenho bebido da palavra todo dia. Eu creio de todo o meu coração que Deus está preparando para nós dias extraordinários. Eu creio que o melhor tempo da sua vida está por vir. Irmão, Deus vai dar para você nesses próximos meses, nesse próximo ano, coisa que em 10 anos você nunca viveu. Gente, não tem lógica Deus ter guardado você nesse mar de dificuldade, de caos, e não ter propósito algum. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos para viver os melhores dias da nossa vida como igreja de Jesus, e eu profetizo sobre a sua vida isso. O melhor tempo do seu casamento está chegando, meu irmão. Amém ou não amém? O melhor tempo da sua família está chegando, minha irmã. O melhor tempo na vida dos seus filhos está chegando. Você é empresário, você é empreendedor, Deus vai te abençoar, as portas vão se abrir. Querido, o melhor tempo de Deus está chegando para a sua vida, porque nós somos o povo da fé. Nós somos o povo da fé. Nós não caminhamos pela vista, nós caminhamos por uma fé convicta no Senhor.
Quantos creem isso? Em nome de Jesus. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estou acabando, gente. Estou acabando. Prometo para vocês. Eu falei da última palavra. A última palavra declara: está pago. Você não tem que se preocupar. Você só tem que entregar a sua vida a Jesus. É o que você tem que fazer. Sou pecador, não posso fazer nada pela minha vida, tenho um monte de erro, mas Jesus, o Senhor me perdoa, o Senhor me aceita. Ele já falou: está pago, está perdoado. Mas eu acho curioso também que Jesus morreu, mas ele não ficou naquela cruz, não é verdade, gente? O que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. A morte não o prendeu. Jesus ressuscitou. E aí, quando ele ressuscitou, qual foi a primeira palavra? Quais foram as primeiras palavras que Jesus liberou para os seus discípulos e para nós? Olha que coisa fantástica. Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, declara assim: o anjo disse às mulheres: não tenham medo, não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Aqui nesse texto, você diria para mim: pastor, mas aqui não foi Jesus, foi o anjo. O anjo. O anjo que disse: não tem problema, vamos lá. Mateus capítulo 28, versículo 8 e 10. Então as mulheres saíram depressa do sepulcro amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: está aqui? Está, né? Vamos lá? Vamos juntos? Não. Mais uma vez. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: não tenha medo. Não tenha medo. Olha, gente, se por um lado a última palavra de Jesus foi: está pago, a primeira frase que ele deixa para nós, as primeiras palavras que ele deixou para nós na sua ressurreição foram essas: não tenha medo. Não tenha medo. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo. Você foi alcançado por uma graça extraordinária. Você não tem o que temer. Você não tem o que temer. Não tenha medo. Não tenha medo da morte. Não viva atormentado por esse pensamento. Não tenha medo do futuro. O que será, pastor? Eu tenho medo do que pode vir. Não tenha medo. Não tenha medo do seu passado. Ele foi perdoado por Jesus. Não tenha medo das doenças, da instabilidade política, da crise, da tempestade. Ter medo faz parte da vida, tudo bem. Mas o que Jesus está deixando para nós aqui é o seguinte: olha, você não precisa mais viver atormentado pelo medo. E é o que eu vejo hoje, gente. O que eu vejo hoje é isso: pessoas atormentadas pelo medo. Atormentada pelo medo. Não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir. Eu digo para você: vá ao encontro de Jesus. Vá na direção de Jesus. Vá na direção dele. Ele garante perdão. E ele garante uma vida segura, uma vida abençoada. Quem vive com medo acaba não vivendo de maneira direita. Acaba não vivendo da maneira que deveria se viver. Não é vida viver atormentado pelo medo. Jesus quer que você tenha uma vida, e vida em abundância. Vida de qualidade. Uma vida abençoada. É o que Deus tem para você. Amém? Feche seus olhos. Eu queria dar para você essa oportunidade nessa noite de, quem sabe, aqui nesse lugar, declarar para Deus, declarar para você mesmo, declarar para aquele que está ao nosso derredor, bramando como leão, que quer devorar a gente: eu não tenho medo. A minha vida está na mão de Deus. A minha vida pertence a Jesus. Portanto,
Não viver com medo não. Eu não vou viver com medo. Já segurei na mão dele. Ele vai me sustentar. Ele vai me guiar. Eu queria fazer um convite para você. Peço que a igreja fique em oração, mas eu queria dar essa oportunidade, porque sinto em meu coração que devo fazê-lo. Eu queria perguntar para você hoje, que ouviu essa palavra, que entendeu essa palavra, e que hoje quer se posicionar assim no mundo espiritual. Pastor, aqui hoje eu estou dizendo o seguinte: eu não vou mais viver com medo. Eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus. Eu estou segurando na mão de Jesus agora. Olha, eu não sei o que vem pela frente, mas eu vou enfrentar com Jesus do meu lado, seja o que for, coisa boa, coisa ruim, incertezas, mas eu sei que Jesus vai me ajudar, Ele vai me abençoar, e eu quero segurar na mão dele. Segurar na mão dele significa: eu creio nele, eu confio nele. Você confia nele? Eu queria fazer um convite para você que ouviu essa palavra e que hoje quer fazer isso. Fica de pé no seu lugar, não precisa falar nada, não quero que você venha aqui à frente, não quero pedir para você nada disso, só você e Deus. Se você ouviu a palavra, hoje toma posse dessa palavra, e que é: pastor, hoje eu seguro na mão de Jesus, e o negócio é o seguinte: venha o que vier, eu não sei qual é o futuro, mas a minha vida está nas mãos de Jesus. Segurei na mão dele, e ó, largo não, hein, não vou largar não. Faça isso agora. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome fale.